Medida de distâncias, como medir de um ponto até o outro na nossa matéria topografia. Nossa unidade didática é a 16, o assunto é o número 4, medida e distância, e nossos objetivos são utilizar instrumentos de medida para determinar a distância entre dois pontos em uma carta militar e determinar o valor do erro gráfico. Para tanto, seguiremos o seguinte sumário: uma introdução, um desenvolvimento, onde abordaremos determinação de escala e seus arredondamentos, a régua de escala ou escalímetro para determinar distâncias e escalas, e a régua milimetrada para determinar distâncias e escalas. Por fim, o erro gráfico e uma conclusão. Esse slide é muito mais uma recapitulação do estudado na matéria anterior do que propriamente algo novo a ser estudado nas medidas de distância. Nós veremos agora a determinação de escala para frações em que o denominador não é múltiplo de 100. Como assim? Como que nós arredondamos o valor da escala? Isso já foi visto, na verdade, nos exercícios que fizemos sobre o assunto anterior, mas vamos revisar aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui no nosso exemplo, uma distância na carta de 0,7 metros e uma distância real de 1.400 metros, a minha escala, que é desenho sobre adesão, vai ficar 0,07 sobre 1.400. Como que eu transformo isso para um numerador com unitário, ou seja, com 1 em cima? Eu tenho 0,07 sobre 1.400. Eu divido tanto o numerador quanto o denominador por 0,07, que é o próprio numerador, 0,07. Assim, eu vou ter um valor unitário no meu numerador. 0,07 dividido por 0,07, eu vou ter 1. E 1.400 dividido por 0,07, eu vou ter 20.000. Assim, eu encontro a minha escala. A escala ela tem que ser sempre unitária. Contudo, aqui você está vendo uma situação em que o numerador ele é sim um múltiplo de 100. 20.000 é múltiplo de 100. Vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho uma distância na carta que é de 80 centímetros, que equivale a 0,8 metros. 0,8 metros. E tem uma distância real que é de 1.530 metros. Pois bem, colocamos na fórmula esão igual a desinho sobre desão. 0,8, aquele zero ali estava a mais, já arrumei. Dividido por 1.530, eu vou ter 1 sobre 1912,5. Como que eu vou arredondar isso aqui? Vamos lá. Eu tenho 1 sobre 1912,5. Eu arredondo isso aqui para a centena mais próxima. Qual que é a centena mais próxima de 1912,5? O que é uma centena? É quando esses dois últimos números aqui, sem contar o que tem depois da vírgula, eles viram zero. Então, o número mais perto de 1912 é o 1.900. Logo, a minha resposta, ficou até uma caricatura, minha resposta é 1 sobre 1.900. Ah, por que não é 1 sobre 1.950? Porque é centena mais próxima. Por que não é 2.000? Porque é mais próximo 1.900 do que o 2.000. Pois bem, agora sim vamos iniciar o propriamente dito tema da nossa instrução, que é aprendermos a medir distâncias com o nosso escalímetro e depois com a régua. Primeiro, então, com o nosso escalímetro, vamos determinar distâncias e escalas. O que é o escalímetro? A gente já viu em outra instrução, mas é esse utensílio, esse instrumento, melhor dizendo, aqui. Utensílio é de cozinha, né? É esse instrumento que nós utilizamos para medir distâncias em diferentes escalas, e esse instrumento já nos dá a distância na escala da carta.
Vejamos agora como encontrar dois pontos, a distância entre dois pontos com o uso do escalímetro. Então, com essa minha escala de 1 para 25.000, olha aqui o número 25 aqui. Com essa escala de 1 para 25.000, eu vou colocar a minha régua de escala, ou escalímetro, para medir o ponto que eu quero saber, o comprimento, ou a construção, enfim, o que for. Aqui, por exemplo, eu estou medindo esse campo de pouso. Eu já dei esse exemplo na outra instrução, mas vamos de novo. Poderia ser esse campo de futebol aqui também. Isso aqui não é campo de futebol, deve ser, é um cercado com cerca de arame. Poderia ser esse outro ponto, só não vamos utilizar porque o escalímetro não está ali. Vamos utilizar esse aqui de baixo. Então, o tamanho desse campo de pouso, olha só, ele tem nessa escala 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 e mais dois tracinhos ali, cada tracinho equivale a 20 metros. Então, 740 metros. Pronto, o meu escalímetro, eu não preciso usar fórmula nem conversão. Diretamente eu já vejo a distância real. Então, o escalímetro serve para ver direto a distância real. E distância real é o que? É o desão. É para isso que serve o escalímetro. Agora, com a nossa régua milimetrada para determinar distâncias, vamos de novo utilizar o exemplo que já foi utilizado na outra instrução. Eu quero, ou melhor, vamos usar outro exemplo. Não vamos usar o do campo de pouso, que era esse aqui. Vamos usar essa distância aqui, do início do campo de pouso até esta trilha. Eu quero saber qual que é a distância. Pois bem, esta carta aqui, lá no rodapé, tá que ela é uma carta de 1 para 25.000. Em uma carta de 1 para 25.000, eu sei, por conhecimento, que 4 centímetros na distância da carta equivalem a 1.000 metros na distância real. Com o uso da minha régua, eu quero saber a distância real entre estes dois pontos aqui, o início do campo de pouso até esta trilha. Pois bem, vamos ver na régua. Tenho aqui 7,7 centímetros, mais ou menos. Então, a minha distância é de 7,7 centímetros. Distância na carta. Qual que vai ser a minha distância real no terreno? Basta eu fazer aquela boa e velha regra de 3. Que está aqui, múltiplo cruzado, desão igual a 7,7 vezes 1.000 dividido por 4. Desão igual a 7,7 vezes 250, que é igual a 1.925 metros. Por que metros? Porque lá atrás eu vi que usei o 1.000 metros. Então aqui é metros também. Assim, com a minha régua, eu encontrei a distância entre dois pontos. Eu posso também encontrar a escala de uma carta a partir de dois pontos que eu tenha na carta, utilizando a minha régua.
Digamos que eu não saiba a escala dessa carta, que embora a gente esteja usando a mesma figura há muito tempo, faz de conta que eu não sei. Eu sei o que? Eu sei que nessa carta a distância, o tamanho deste campo de pouso aqui, por exemplo, ele é de 740 metros. E eu sei que a distância entre o início e o fim do campo de pouso aqui na minha carta é 3 centímetros. Então, o meu Dzão é igual a 740 metros. E eu medi na carta que o meu Dzinho é 3 centímetros. E eu uso a fórmula Ezão é igual a Dzinho sobre Dzão. Ezão é igual a 3 centímetros sobre 740 metros. Ezão é igual a 3 sobre 740. Coloco mais 2 zeros para transformar o metros em centímetros. Pronto, tá tudo na mesma escala. Vamos passar lá para o outro lado, que tem mais espaço para continuar nosso cálculo. O meu Ezão eu divido em cima e embaixo pelo numerador para ficar 1 sobre 24,666. Mas eu só aceito múltiplos de 100, como a gente aprendeu lá no início da instrução. Então, escala é igual a 1 sobre 2, 4, 7, 0. Por quê? Tem mais um zero aqui. Por que então que é o 7, 0? 0 é porque eu arredondei para a minha centena mais próxima. Olha aqui agora como os dois últimos números são 0. Isso aqui virou centena. Agora fica a dúvida, por que essa escala aqui deu 1 sobre 24.700, se eu já sei que a minha carta, na verdade, era de uma escala 1 para 25.000? Por causa da imprecisão da minha régua, da minha medida, da minha imagem, pode acontecer. Último assunto da nossa instrução: erro gráfico. É a menor grandeza medida no terreno capaz de ser representada em desenho na carta, na mencionada escala. Como assim? Toda vez que eu quiser descobrir o erro gráfico da minha carta, eu vou usar o valor de 0,2 milímetros, 0,2 milímetros como meu Dzinho. Por quê? Este é um erro do meu lápis, da minha caneta, da minha lapiseira, quando eu vou fazer um ponto na carta. Então, é um erro gráfico, como o próprio nome diz. Pode ser do quê? Pode ser do lápis, pode ser de impressão. É a menor precisão que eu posso considerar, usando meu Dzinho como 0,2 milímetros. Vamos para um exemplo. Qual o erro gráfico para uma escala de 1 para 25.000? Já tenho um valor que é 1 para 25.000 do meu Ezão. Se eu quero o erro gráfico, eu sei que o Dzinho é igual a 0,2 milímetros. É só jogar na fórmula. Ezão é igual a Dzinho sobre Dzão. Então, 1 sobre 25.000 é igual a 0,2 sobre Dzão. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou encontrar 5.000 milímetros. Por que milímetros? Porque esse 0,2 aqui é milímetros. Vamos colocar aqui para a gente não se perder. E 5.000 milímetros são 5.000 milímetros. São 5 metros. Resposta. Vendo por outro exemplo agora, do mesmo erro gráfico,
qual seria a menor escala. Então, eu já quero saber o que? Eu quero saber a escala que permitirá a representação gráfica de 10 metros. Olha aqui o grande segredo, é o que permitirá. Então, o máximo que eu posso fazer para ter a escala considerando o erro gráfico. Logo, aqui eu vou considerar o meu desenho do erro gráfico, que é 0,2 milímetros. Sempre que falar em erro gráfico, em menor representação possível, menor escala possível, eu uso desenho igual a 0,2 milímetros. Então agora é só jogar na fórmula. Aqui é a menor representação para 10 metros. Ó. É só jogar na fórmula agora. Vamos lá. Esão é igual a desenho sobre desão. Então, esão é igual a 0,2 milímetros sobre 10 metros. Transforma isso aqui para a mesma unidade. Eu tenho aqui 0,2 milímetros sobre 10, 1, 2, 3 mil, então 10.000 milímetros. A minha escala vai ser, já vamos usar o que está aqui, 1 para 50.000. Como é que encontrou 1 para 50.000? Eu dividi ambos pelo numerador. Dividir. Divisão, divisão. Encontrei o meu erro gráfico. Mais uma vez, na nossa conclusão, lembro que os exercícios são muito importantes para que o aluno entenda a parte prática, ou seja, que ele entenda quando ele for mexer na carta. E aproveitem os exercícios resolvidos. Boa sorte!